Um corredor de hospital silencioso. Uma amante ciumenta com um sorriso de superioridade. Um marido que acredita poder calar sua esposa grávida com um golpe brutal no rosto. Ele pensa que ninguém o deterá, ninguém o verá e ninguém jamais o fará pagar. Mas ele não tem ideia de que no exato momento em que a envia a um parto prematuro, é o mesmo momento em que seu pai, há muito tempo perdido, retorna à sua vida, trazendo a força que usou em campos de batalha para proteger sua filha. O que acontece a seguir é uma colisão de traição, sobrevivência e justiça tão poderosa que você sentirá cada segundo dela. E confie em mim, você nunca verá a reviravolta chegando até mergulharmos. Diga-nos a que horas você está ouvindo e de onde nos sintoniza. Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos saber de você. A manhã de inverno pairava sobre o hospital Cleveland Mercy, com uma calma pálida e gelada, que parecia quase fora de lugar sob as implacáveis luzes fluorescentes. As enfermeiras moviam-se pela ala de maternidade com uma certeza enérgica, seus sapatos batendo suavemente contra o chão recém-encerado. O ar cheirava a antisséptico, cobertores quentes e ao eco distante de choros de recém-nascidos. Normalmente, era um lugar que representava esperança e tranquilidade, mas naquela manhã, algo mais sombrio se agitava sob o corredor brilhante e estéril. Nora Evans apertou uma mão contra a parede, enquanto outra forte contração se apoderava de seu abdômen. Ela cambaleou levemente, tentando regular sua respiração. Aos 29 anos, e com 34 semanas de gravidez, ela sabia a diferença entre um desconforto comum e o perigo. Isso era perigo. Seu corpo parecia tenso e instável. Os primeiros sinais de parto prematuro apareciam a cada pulso de dor. Ela sussurrou o nome do marido, esperando que ele notasse o medo em seus olhos. Mark Evans caminhava vários passos atrás dela, mal tirando os olhos do telefone colado ao ouvido. Sua voz denotava irritação, cortante e impaciente, enquanto discutia em voz baixa com alguém que claramente significava mais para ele do que sua esposa grávida. Ele não notou como Nora tremia. Ele não notou como ela se agarrava ao corrimão para se manter em pé. Seus pensamentos estavam em outro lugar e tinham estado por meses. Nora tentou novamente. Sua voz estava entrecortada e fraca. Mark, eu preciso de você. Ele se virou ligeiramente, franzindo a testa como se o desconforto dela fosse um inconveniente. Você sempre acha que tudo é urgente. Você vai ficar bem. Suas palavras cortaram mais frias do que o ar invernal lá fora. Então, o ritmo agudo de saltos altos ecoou pelo corredor. Nora conhecia aquele som. Embora desejasse não conhecê-lo, ela levantou os olhos e sentiu o peito apertar, enquanto Chloe Hart, a amante de 28 anos de Mark, se aproximava confiante em direção a eles. Chloe vestia um casaco sob medida e um sorriso ensaiado, que brilhava com o tipo de arrogância que só alguém que se acha intocável pode exibir. Chloe se posicionou perto de Mark, perto o suficiente para que Nora se sentisse apagada. Eu queria ver como ele estava, disse Chloe docemente. Ele tem estado sob muito estresse. Seus olhos pousaram em Nora com uma calma desdenhosa que parecia uma lâmina. Nora ofegou durante outra contração. A dor percorreu sua lombar e apertou seu estômago. Por que ela está aqui? Sussurrou ela, com a voz embargada. Mark deu de ombros, como se não visse nada de errado na cena. Ela tem o direito de saber o que está acontecendo. Nora piscou, incrédula. Um direito? Eu sou sua esposa. Estou tendo contrações. Algo está errado. Chloe inclinou a cabeça com um sorriso de falsa simpatia. Você tem certeza de que o bebê é sequer dele?
Perguntou ela com um tom leve o suficiente para parecer quase brincalhão. As palavras atingiram Mark como gasolina em uma chama oculta. Sua expressão se contorceu. A raiva o invadiu em um instante. Ele deu um passo em direção a Nora, sua respiração acelerando com uma fúria que não pertencia a um hospital, muito menos na frente da mulher que carregava seu filho. Não comece, ele vociferou. Não finja que é inocente. Nora tentou levantar as mãos, tentando se proteger de algo que ainda não entendia. Ela abriu a boca para falar, mas o momento nunca chegou. Em um único movimento violento, Mark levantou o punho e a atingiu no rosto. O som ecoou pelo corredor como uma bandeja de metal derrubada. A cabeça de Nora foi jogada para trás. Seu corpo perdeu o equilíbrio e atingiu o chão frio de azulejo com um baque surdo. A dor se espalhou instantaneamente de sua maçã do rosto para sua têmpora, descendo por sua coluna e em direção ao seu abdômen, onde o bebê reagiu com um movimento brusco e desesperado. Sua visão embaçou enquanto as lágrimas se formavam sem sua permissão. Chloe permaneceu de pé sobre ela com um pequeno sorriso de satisfação, espreitando no canto de seus lábios. A expressão era sutil, quase elegante, mas inconfundivelmente cruel. Ela não se ajoelhou para ajudar. Ela não ofegou de horror. Ela simplesmente admirou o colapso de outra mulher como se fosse a consequência natural de se meter em seu caminho. O corredor explodiu em alarme. Uma enfermeira perto da estação deixou cair uma prancheta e gritou. Outras duas correram em direção a Nora, as mãos já puxando luvas dos bolsos. Uma enfermeira se ajoelhou ao lado dela, verificando seu pulso e respiração. Outra levantou suavemente a cabeça de Nora, exortando-a a permanecer acordada. As contrações dela estão acelerando, disse uma enfermeira em pânico. Ela está entrando em trabalho de parto prematuro. Precisamos de um quarto agora. Mark permaneceu imóvel, respirando pesadamente, com as mãos tremendo. Mas o choque em seus olhos não tinha nada a ver com culpa. Era a compreensão crescente de que agora ele estava cercado por testemunhas, enfermeiras, pacientes, até mesmo um segurança que tinha ouvido a comoção no final do corredor. Nora gemeu de dor. Seu estômago se contraiu violentamente enquanto ela se aninhava de lado. Ela lutou para respirar, através do caos dentro de seu corpo. Meu bebê, por favor, ajudem meu bebê, ela sussurrou. Uma enfermeira se inclinou perto. Estamos aqui. Você não está sozinha. Continue respirando. Ela olhou para outra enfermeira. Chamem a obstetrícia. Chamem a segurança. E procurem a enfermeira-chefe. Atrás deles, Chloe deu um lento passo para trás. O medo piscou brevemente em seus olhos, mas não por Nora, por si mesma. Ela olhou em volta, procurando uma maneira de evitar o envolvimento, mas as câmeras de segurança montadas sobre o corredor não lhe deixavam lugar para se esconder. Uma jovem enfermeira sussurrou com urgência. A câmera 5 capturou tudo. Outra contração rasgou Nora, mais quente e aguda do que a anterior. Ela gritou, agarrando o braço da enfermeira com toda a força que lhe restava. O suor se acumulava em sua testa enquanto sua visão escurecia nas bordas. Mark tentou avançar. Nora, pare de fingir. Você está bem. As enfermeiras o bloquearam instantaneamente. Senhor, não a toque, exigiu uma delas. A segurança está a caminho. Mas antes que qualquer oficial chegasse, antes que as enfermeiras pudessem mover Nora em segurança para uma maca, algo mudou na extremidade distante do corredor. As portas automáticas da entrada do hospital deslizaram, deixando entrar uma rajada de ar frio de inverno. Um homem alto, de casaco escuro e pesado, entrou. Suas botas ressoaram com autoridade. Sua presença irradiava propósito e perigo. Seus olhos escanearam o corredor
até pousarem na mulher deitada no chão. Alguém sussurrou: "Quem é aquele?" Ninguém no corredor o conhecia ainda. Mas ele tinha vindo por uma razão. Ele tinha vindo por Nora. As portas da frente do hospital Cleveland Mercy se abriram com um suave zumbido mecânico, enquanto uma rajada de ar frio de inverno entrava apressadamente. Flocos de neve grudavam nas botas do homem alto que atravessava a entrada. Seu casaco preto era grosso e pesado, feito para longas noites em lugares perigosos. Sua postura era reta e decidida, e cada passo que ele dava carregava o peso de um homem que tinha visto demais e sobrevivido a tudo. No entanto, nem mesmo sua experiência o preparou para a cena que o esperava dentro daquele hospital. O coronel Jonathan Reed parou logo após o azulejo do saguão. Seus olhos escuros, curtidos por anos de serviço, inspecionaram o corredor com uma intensidade silenciosa. Ele havia retornado a Cleveland pela primeira vez em mais de uma década, e apenas por uma razão. Ele recebera uma ligação na noite anterior de um antigo colega que ainda trabalhava na inteligência militar. Um homem que se deparou com a notícia de que Nora Evans estava grávida e enfrentava estresse emocional severo. Essa informação, por si só, teria trazido Jonathan para casa, mas a urgência na voz do outro lado da linha, a sugestão de que Nora estava em perigo, o impulsionou a pegar o voo mais cedo que pôde encontrar. Dentro do hospital, um segurança correu em direção a ele, ofegante e inquieto. "Senhor, temos um incidente na ala de maternidade. Uma mulher grávida foi agredida." O guarda apontou pelo corredor. Aconteceu há apenas alguns momentos. Os dedos de Jonathan se apertaram ao redor da pasta em sua mão. Dentro dela estavam cópias dos formulários médicos de Nora, incluindo ultrassons que ela lhe havia enviado por correio 2 anos antes. Ele nunca havia respondido, não porque não se importasse, mas porque acreditava que ela estaria melhor sem ele. Ele tinha vivido a maior parte de sua vida em zonas de batalha, assombrado pela perda, assombrado por escolhas que desejava poder desfazer. Ele se convenceu de que a distância era proteção. Mas ouvir que ela estava em perigo despedaçou todas as justificativas às quais ele havia se agarrado. "Mostre-me as gravações", disse Jonathan em voz baixa. O guarda hesitou. Algo no tom do coronel o fez endireitar os ombros. Ele levou Jonathan a uma pequena sala de segurança. O coronel colocou suas luvas sobre a mesa e se inclinou sobre o monitor. O guarda rebobinou a câmera do corredor até o momento do impacto. O vídeo foi reproduzido. Mark Evans caminhando ao lado de uma mulher grávida, Nora, sua filha. Então, uma mulher mais jovem se juntou a eles, sorrindo com uma confiança perturbadora. A respiração de Jonathan parou. Ele viu Chloe Hart se inclinar para sussurrar. Ele viu Mark se virar com fúria crescente. E então o soco. O corpo de Nora atingindo o chão de azulejo. O sorriso satisfeito de Chloe. Enfermeiras correndo. Jonathan não piscou. Sua mandíbula apertou tão forte que um sutil tremor se formou ao longo da linha muscular. Sua expressão não mostrava raiva como a de outros homens. Ela se instalou mais profunda, mais antiga, como aço forjado no fogo. O guarda olhou para ele, nervoso. "Senhor, devo notificar a polícia novamente ou o senhor quer falar com a administração primeiro?" Jonathan inalou lentamente, uma respiração controlada que mascarava a violência da emoção dentro dele. "Leve-me até ela", disse ele. Ao saírem para o corredor, um grupo de enfermeiras passou correndo. Uma delas gritou: "Ela está entrando em trabalho de parto prematuro. Chamem a obstetrícia agora. Precisamos de um médico na sala de parto." Jonathan acelerou o passo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior.
Ele ouviu vozes elevadas mais à frente. Um homem gritando, uma mulher chorando, os sons caóticos da urgência médica. Seu coração bateu forte contra suas costelas ao dobrar a esquina. Mark Evans estava parado fora da sala de emergência, discutindo com uma enfermeira que bloqueava seu caminho. Sua voz se elevou com raiva. Eu sou o marido dela. Tenho todo o direito de entrar. Saia da minha frente. Nas, fazer macios. Antes que alguém pudesse responder, Jonathan deu um passo à frente, dominando-o. O senhor não dará mais um passo, disse com calma. Mark se virou. Quem diabos é você? Ele exigiu. Ele tentou rir, como se afirmar domínio apagasse o medo que crescia dentro dele. Jonathan permaneceu alto e imóvel. Eu sou o pai da mulher que você acabou de agredir. O corredor ficou em silêncio. As enfermeiras pararam no meio do passo. O rosto de Mark perdeu toda a cor. Chloe, que estava parada atrás dele, recuou vários passos. Sua confiança evaporou no momento em que ela olhou nos olhos de Jonathan. Não havia hesitação neles. Não havia piedade, apenas verdade. Mark gaguejou. Eu não quis. Ela me provocou. As pessoas não entendem o que ela me faz passar. Jonathan deu mais um passo perto. Nada do que você disser justificará o que eu testemunhei. Mark abriu a boca novamente, mas as enfermeiras o interromperam. Senhor, você precisa se afastar. Está interferindo no atendimento de emergência. Jonathan se virou para o segurança mais próximo. Chame a polícia. Ele não deve entrar naquele quarto. O guarda assentiu e pegou seu rádio. Jonathan não esperou pela chegada dos oficiais. Ele não deu a Mark outro olhar. Sua atenção estava na sala de emergência atrás dele. Ele atravessou as portas com uma urgência que raramente demonstrava na batalha. Lá dentro, ele ouviu os gritos angustiados de uma mulher que não abraçava desde que era uma menina. Uma mulher da qual ele se convenceu de que estaria melhor sem ele. Agora, ela estava sofrendo, sozinha, assustada e ferida. E o conhecimento desse fracasso pesava sobre ele como chumbo. Ele se moveu em direção ao som da voz dela. Nora estava deitada na cama, tremendo, chorando, lutando para respirar. As enfermeiras trabalhavam rapidamente ao redor dela, ajustando monitores, verificando sua pressão arterial, preparando-se para um parto prematuro. Seu rosto estava pálido de medo e dor. Seus olhos estavam úmidos, desfocados. Jonathan se aproximou. Sua voz se suavizou de uma maneira que poucos jamais tinham ouvido. Nora, eu estou aqui. Os olhos dela se abriram com um leve movimento. Ela piscou 1, 2 vezes, como se estivesse tentando decidir se o homem parado ao lado dela era real ou se era outra alucinação causada pelo estresse. Ela sussurrou. Pai. Jonathan colocou a mão suavemente em seu ombro. Eu estou aqui agora. Eu não vou embora de novo. As lágrimas dela caíram mais rápido. Dói. Eu estou com medo. Jonathan engoliu em seco. Eu sei. Mas você não está mais sozinha. Fora do quarto. O som distante da chegada da polícia ecoou fracamente pelo corredor. Lá dentro, Jonathan Reed permaneceu ao lado de sua filha enquanto ela chorava, enquanto lutava contra as contrações e enquanto entrava em uma batalha muito diferente de qualquer uma para a qual ele tivesse se preparado. Ele ficou porque já havia falhado com ela uma vez e não falharia novamente. A dor no corpo de Nora subia e descia como ondas agitadas, batendo em uma margem que já havia sido enfraquecida por muitas tempestades. Enquanto as contrações a apertavam, sua mente se afastou das luzes brilhantes da sala de emergência. As vozes das enfermeiras se desvaneceram. O frio em seu leito sob a cama parecia desaparecer. E através da névoa do medo, sua memória a levou de volta a um lugar que ela certa vez chamou de casa. Ela viu Iowa. Não o Iowa dos cartões postais de fazendas,
mas os cantos tranquilos de uma pequena cidade, onde cada casa parecia igual e cada rua parecia muito larga para uma menina que estava sempre sozinha. Nora se lembrou de si mesma quando criança, sentada nos degraus de uma varanda azul desbotada. Sua mãe costumava se sentar ao lado dela, desembaraçando seu cabelo enquanto cantarolava uma melodia suave. A lembrança a confortou por um momento, mas o calor se quebrou como vidro no instante em que ela se lembrou de quão rápido tudo tinha acabado. Sua mãe havia morrido de uma doença cardíaca, repentina e sem aviso. Em um dia, ela estava cozinhando o jantar enquanto dançava ao som de um rádio antigo. No dia seguinte, ela se foi. Nora era muito jovem para entender a morte, mas velha o suficiente para sentir o silêncio que ela deixou para trás. A cadeira vazia na mesa, o travesseiro frio na cama, a maneira como a luz do sol parecia errada porque não caía mais na bochecha de sua mãe. Seu pai tinha sido incapaz de suportar o vazio. Apenas alguns meses após o funeral, ele se alistou novamente no exército e foi para o exterior. Ele disse a Nora que a amava, que voltaria mais forte, que precisava de tempo para se reconstruir. Ela assentiu, querendo acreditar nele, mas ele nunca mais voltou para ficar. Cada vez que ela olhava pela janela na esperança de vê-lo subir à entrada da garagem, encontrava apenas vento e sombras. Ao crescer, ela carregava o abandono como uma pedra no peito. Ela aprendeu a fazer seus próprios lanches escolares, a costurar seus próprios botões soltos, a fingir que não tinha medo quando voltava para casa sozinha. Os anos a moldaram em alguém que conseguia sobreviver a qualquer coisa, ou pelo menos alguém que tentava sobreviver a tudo. Ainda assim, a solidão permaneceu como um hematoma que nunca desapareceu. Então ela conheceu Mark Evans na escola de enfermagem. No começo, ele era charmoso, com um sorriso tímido e um jeito de falar suave. Ele a fazia se sentir vista de uma maneira que ela não sentia há anos. Ele lhe trazia café durante as sessões de estudo noturnas. Ele a ajudava a carregar livros pesados. Ele lhe dizia que ela merecia algo melhor do que a vida que lhe havia cabido. Nora havia acreditado nele. Ela havia acreditado em cada palavra. E por um breve tempo, ela se permitiu imaginar um futuro que não doesse. Mark a pediu em casamento na semana em que se formaram. Ela aceitou com lágrimas nos olhos, porque pensou que finalmente havia encontrado alguém que não a deixaria. Alguém que ficaria. Alguém que a valorizaria o suficiente para lutar por ela. Mas depois que se casaram, a realidade não combinou com o sonho. Nora se tornou o pilar financeiro de sua casa. Ela trabalhava em turnos duplos, em clínicas e lares de idosos, enquanto Mark mudava de emprego. Ela nunca reclamou. Pensou que casamento significava parceria. Pensou que amor significava paciência. Mas Mark via o trabalho dela como uma expectativa, em vez de um presente. Ele se ressentia dela quando ela estava cansada. Ele ficava irritado quando ela pedia apoio. Tudo mudou ainda mais drasticamente quando ela engravidou. O homem que certa vez segurou sua mão e sussurrou durante seus votos de casamento começou a responder a ela rudemente por pequenas inconveniências. Ele desaparecia por horas, sem explicação. Ele ficou com ciúmes. Ele ficou desconfiado. Ele a acusava de coisas que não faziam sentido. Como se a gravidez dela tivesse gravado a insegurança em seus ossos. Quando Nora descobriu mensagens estranhas em seu telefone, ela ainda escolheu confiar nele. Ela havia aprendido a perdoar facilmente. Ela havia aprendido a culpar a si mesma antes de culpar os outros. Nunca lhe ocorreu que alguém como Chloe Hart pudesse entrar em suas vidas e destruir os últimos fragmentos frágeis de estabilidade. Chloe chegou como um vento frio entrando por uma rachadura na janela. Nora sentiu o calafrio muito antes de entender a fonte.
Chloe zombava dela com sorrisos sutis e comentários silenciosos que pareciam beliscões sob a pele. Ela elogiava a aparência de Nora com um tom que soava como insulto. Ela perguntava sobre o bebê com um brilho nos olhos que parecia venenoso. Nora queria confrontá-la, mas não se sentia mais forte o suficiente. Ela não tinha um sistema de apoio, nenhum pai para quem pudesse ligar, nenhum irmão em quem pudesse se apoiar. Ninguém. Ela quis deixar Mark muitas vezes. Imaginou fazer uma mala e desaparecer para algum lugar onde pudesse respirar. Mas ela estava sozinha. Ela estava grávida. Ela estava com medo. Ela tinha um marido que a lembrava diariamente de que ela não tinha para onde ir, e ela nunca imaginou que seu pai voltaria. Ela nunca imaginou que o veria novamente. Ela lhe havia enterrado essa esperança há muito tempo. Mas quando olhou através da névoa da dor e o viu parado no canto de seu quarto de hospital, seu coração estremeceu. Seu rosto estava mais velho, mais nítido, desgastado por anos de serviço. Mas seus olhos eram os mesmos olhos que uma vez a ergueram sobre seus ombros quando criança. As lágrimas dela caíram antes que ela pudesse impedi-las. Ele caminhou até a cama dela com uma solenidade lenta, como se estivesse se aproximando de um soldado ferido no campo de batalha. Ele segurou a mão dela, e pela primeira vez em muitos anos, Nora se sentiu verdadeiramente amparada. Ele se desculpou com uma voz carregada de anos de arrependimento. Ele disse que sentia muito por tê-la deixado. Sentia muito por ter perdido a vida dela. Sentia muito pelas noites em que ela chorou sozinha. O pedido de desculpas quebrou algo dentro dela que ela havia mantido selado por tempo demais. Suas lágrimas fluíram mais fortes, não por dor, mas pela sensação repentina e avassaladora de estar protegida. Ela não sentia isso desde a infância. Ela não sentia isso desde que sua mãe morreu. Ele apertou a mão dela suavemente. "Você não está mais sozinha", ele disse. Nora tentou sorrir apesar de sua exaustão. "Pai", ela sussurrou, "eu estou com medo de perder meu bebê." Jonathan colocou a mão suavemente em sua testa. Sua voz era firme, forte e segura. "Ninguém vai machucar seu filho de novo", ele disse. Pela primeira vez naquele dia, Nora acreditou que poderia sobreviver a isso. Ela acreditou que seu filho também sobreviveria. Naquele momento, cercada por enfermeiras, monitores e os vestígios de seu passado, ela sentiu a fraca faísca de esperança. Uma faísca que ela pensou ter perdido para sempre. E ela se agarrou a ela com tudo o que lhe restava. O corredor fora da ala de emergência permaneceu tenso e cheio do zumbido baixo da atividade hospitalar. Enfermeiras apressavam-se com urgência focada, carregando prontuários e equipamentos, enquanto familiares ansiosos esperavam em cadeiras plásticas rígidas. Em meio a esse silêncio desconfortável, Mark estava sentado em uma pequena sala de consulta, com 2 policiais parados à sua frente. Suas mãos tremiam levemente, enquanto um oficial iniciava o interrogatório. "Sr. Evans", disse o oficial mais alto, "temos relatórios da equipe do hospital de que o senhor agrediu sua esposa grávida. Pode explicar o que aconteceu?" Mark engoliu em seco. Ele tentou parecer calmo, mas o pânico apertava seu peito com força. "Ela me provocou", ele murmurou. "Ela sempre me pressiona. Vocês não entendem a pressão sob a qual eu estou." Os oficiais trocaram um olhar cético. Os dedos de Mark se apertaram ao redor dos braços da cadeira. O suor se acumulou na nuca. Ele tentou olhar para a porta, esperando por apoio de quem quer que fosse. Chloe estava logo do lado de fora da sala, com os braços firmemente cruzados sobre si mesma. Sua postura parecia serena, mas seu rosto havia perdido sua confiança suave. Ela tentou disfarçar o tremor de suas mãos.
Ela sabia que tinha jogado um jogo perigoso, mas não esperava que ele desmoronasse tão rapidamente. Ela recuou quando notou Jonathan Reed aproximando-se pelo corredor. Jonathan caminhava com o passo firme de um homem acostumado a comandar. Sua voz transmitia autoridade enquanto ele se dirigia aos oficiais. "Quero uma investigação completa sobre o passado deste homem", ele disse. "Cada registro, cada dívida, cada reclamação, tudo." Os oficiais assentiram. Algo na presença de Jonathan exigia respeito. Não demorou muito para descobrirem o que Jonathan já suspeitava. O histórico financeiro de Mark estava repleto de dívidas de jogo. Várias contas mostravam grandes saques em horários incomuns. Credores haviam tentado contatá-lo repetidamente. Era uma bagunça que ele havia escondido de Nora por anos, e Chloe era a fonte de seu alívio financeiro temporário. Quanto mais os oficiais descobriam, mais clara se tornava a verdade. Chloe vinha financiando as perdas de Mark por meses, usando dinheiro de fontes questionáveis. Ela havia oferecido ajuda financeira como isca, atraindo-o mais profundamente para sua influência. Era manipulação disfarçada de afeto. Dentro da sala de consulta, um oficial ergueu os documentos impressos. "Parece que o senhor deve uma quantia substancial de dinheiro. O senhor quer explicar por que sua amante tem pagado suas dívidas?" A voz de Mark quebrou. "Era só temporário. Ela disse que me ajudaria até eu me recuperar." "Baragu, baragu, baragu, baragu." Chloe estremeceu ao ouvi-lo do lado de fora da sala. Ela sabia o que viria a seguir. Jonathan permaneceu em silêncio por um momento, enquanto olhava para os documentos. Então ele falou: "Chloe não te ajudou. Ela te controlou. Ela queria que você se divorciasse de Nora para que ela pudesse ficar com tudo o que sua esposa possuía." O oficial continuou: "Também encontramos documentos que mostram que o senhor assinou formulários de transferência. O senhor sabia que eles estavam transferindo bens para o nome de sua esposa?" O rosto de Mark empalideceu. "Não, ela me disse que era para um investimento de negócios." Chloe apertou os lábios. Ela sabia que a resistência só pioraria as coisas. Ela deu um passo para trás no corredor, mas sua retirada não a salvou do próximo golpe. Os oficiais haviam recuperado as mensagens de Chloe. Não apenas flertes ou manipulações, mas instruções explícitas. Mensagens incitando Mark a aumentar os níveis de estresse de Nora. Mensagens sugerindo que se Nora entrasse em trabalho de parto prematuro, Chloe poderia ajudá-lo a se livrar das complicações. Mensagens implicando que seria mais fácil se o bebê não nascesse saudável. Os oficiais imprimiram as mensagens e as entregaram a Jonathan. Seus olhos escureceram enquanto ele escaneava as palavras. "Ela queria machucar meu neto", ele disse, em um tom baixo e controlado. Mark explodiu em raiva. "Você mentiu para mim", ele gritou na direção de Chloe. "Você disse que se importava." Chloe deu um passo à frente, com uma expressão fria e impassível. "Você não é valioso, Mark. Você era útil. Isso é diferente." Sua voz ressoou pelo corredor, atraindo a atenção de pacientes próximos. Até as enfermeiras diminuíram o passo para ouvir. Não havia remorso em seu tom, apenas frustração por seu plano ter desmoronado. Um médico saiu pelas portas da sala de emergência naquele momento. Seu rosto estava tenso. "Precisamos de silêncio neste corredor", ele disse. "A condição de Nora está piorando. Ela precisa da concentração total da equipe médica." Jonathan se moveu para a frente do grupo, posicionando-se entre os policiais e a porta da sala de emergência. Sua presença parecia protetora, quase imponente. Ele não levantou a voz, mas sua postura deixou claro que ninguém cruzaria aquele limiar sem o seu consentimento. Uma funcionária do hospital se aproximou dele. "Senhor, as câmeras de vigilância gravaram tudo", ela disse. "O vídeo está sendo anexado ao dossiê do caso."
Jonathan assentiu em reconhecimento. Mais oficiais se moveram pelo corredor, enquanto a tensão aumentava. As enfermeiras sussurravam atualizações umas para as outras. Ninguém podia escapar do senso de urgência. Então, uma voz ecoou. A condição dela está piorando, relatou uma enfermeira de dentro da sala de emergência. Mark caiu de joelhos, oprimido pelo peso de suas decisões. Sua cabeça caiu para a frente e ele cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Mas Jonathan não se moveu em direção a ele. O rosto do coronel permaneceu severo, inabalável. Havia compaixão em algum lugar profundo dentro dele, mas não era para Mark. Era para a filha que ele havia falhado por tempo demais. Os oficiais se aproximaram de Chloe. Sem hesitar, prenderam seus pulsos com algemas. Pacientes próximos olharam fixamente. Alguns balançaram a cabeça, outros sussurraram. A expressão de Chloe mudou de desafio para incredulidade atônita. Ela olhou ao redor do corredor, de repente consciente de que não lhe restavam apoiadores. Ela sussurrou. Vocês não podem fazer isso. Eu não fiz nada de errado. Os oficiais a ignoraram. Eles a escoltaram para fora do corredor enquanto ela tentava protestar. Então Mark avançou. Não a levem, ele gritou. Eu preciso dela. Ela não pode fazer isso comigo. Mas seu apelo estava cheio de desespero, não de amor. E ninguém ouviu. Enquanto os oficiais o seguravam, Jonathan permaneceu onde estava. Seu silêncio era cortante. Sua determinação era inabalável. E seu único pensamento era a filha atrás da porta da sala de emergência, lutando por sua vida e pela vida de seu filho. As luzes na sala de parto brilhavam com uma intensidade áspera, fazendo com que tudo parecesse mais nítido e urgente. Nora estava deitada na cama do hospital, com o rosto pálido. Suas respirações chegavam em arquejos curtos e irregulares, enquanto a dor apertava seu abdômen. Os monitores ao lado dela mostravam alertas vermelhos que pareciam pulsar com sua força decrescente. Seus números de pressão arterial caíam a cada minuto que passava, e a equipe médica ao redor dela se movia com intensidade crescente. Um médico se inclinou para a frente para verificar seus sinais vitais novamente. A pressão dela está caindo rápido, ele disse. Precisamos agir rapidamente. Nora mal conseguia manter os olhos abertos. Seu corpo parecia pesado e distante, como se ela estivesse flutuando em algum lugar muito longe da sala em que estava. Ela sentiu movimento ao seu redor, mas o ruído se misturava em um zumbido avassalador. Então ela ouviu a mudança rápida de outro monitor. Os batimentos cardíacos do bebê subiam e desciam em ritmos instáveis. Cada queda enviou uma onda fria de medo através da equipe médica. Jonathan estava parado ao lado da cama dela, sua mão grande suavemente envolta na dela. Para um homem que havia passado décadas enfrentando perigos em todo o mundo, nada o havia assustado tanto. Ver sua filha deslizar para um lugar do qual ele não podia protegê-la rasgou cada camada de força que ele havia aprendido a usar. Seus olhos permaneceram fixos em seu rosto pálido, enquanto ele tentava ancorá-la com sua presença. O médico levantou a voz. Preparem a intervenção de emergência. Não podemos esperar. Os dedos de Nora se apertaram fracamente ao redor da mão de Jonathan. Ela olhou para ele com os olhos nublados pelo medo e pela exaustão. Pai, me desculpe, ela sussurrou. Eu deveria ter tentado te encontrar antes. Jonathan balançou a cabeça, lutando para manter a voz firme. Não se desculpe. A culpa é minha. Eu deveria ter estado aqui. Nunca deveria ter deixado você enfrentar a vida sozinha. As lágrimas rolaram pelas bochechas de Nora. A dor em seu corpo se misturava com a tristeza e o arrependimento que ela havia carregado por anos. Ela mal conseguia formar palavras. Eu não quero perder meu bebê, ela conseguiu dizer.
Sua voz estremeceu com o terror de uma mãe que sentia seu filho escorregar dentro dela. Jonathan colocou a outra mão suavemente em seu ombro, seu polegar enxugando suas lágrimas. Escute-me, ele disse suavemente. Você é forte. Seu bebê é forte. E eu estou bem aqui. Você não está sozinha. Nunca mais. Uma enfermeira se inclinou mais perto de Nora, falando com calma tranquilidade. Nós vamos te ajudar. Fique conosco. Continue respirando. Você está indo muito bem. Apesar de seu tom reconfortante, a tensão em seus movimentos revelava a seriedade da situação. Jonathan sabia que Nora estava desfalecendo. Ele viu suas pálpebras caírem, viu seu peito subir com esforço. Ele se inclinou mais perto de seu ouvido, tentando trazê-la de volta para a sala. Você se lembra de quando era pequena? Ele sussurrou. Você costumava perseguir vagalumes atrás de casa. Você ria tão alto quando pegava um. Você implorava à sua mãe para deixar você guardá-los em potes durante a noite. Sua voz suavizou ainda mais. Ela sempre dizia que você tinha o sorriso mais brilhante que ela já tinha visto. Os lábios de Nora tremeram. Ela ainda estava ouvindo. Jonathan continuou. Ela te amava mais do que tudo. Eu te amava mais do que tudo. Eu falhei com você ao ir embora, mas eu não vou falhar com você de novo. Eu estou aqui, Nora. Eu estou bem aqui. Um médico olhou para a equipe. Ela está perdendo a consciência. Precisamos começar agora. Ele levantou a mão. Na minha contagem. 3, 2, 1. Comecem. A equipe médica entrou em ação com precisão treinada. Os instrumentos tilintaram suavemente contra as bandejas de metal. Enfermeiras gritavam as leituras. Monitores apitavam em rajadas rápidas. A respiração de Nora se aprofundou em padrões irregulares, enquanto o procedimento começava. Jonathan recuou para dar espaço à equipe para trabalhar. Ele se moveu para a janela da sala de parto, separada apenas por uma fina camada de vidro. Ele pressionou as mãos contra ela. Seus dedos tremiam. Ele havia estado sob fogo em terras distantes. Ele havia liderado soldados ao perigo. Ele havia sobrevivido a explosões, emboscadas e noites cheias de incerteza. Mas nada disso se comparava à impotência de ver sua filha lutar por sua vida. Por favor, ele sussurrou. Por favor, salve-os. Dentro da sala, o monitor que rastreava os batimentos cardíacos do bebê disparou erraticamente. O médico deu instruções mais altas agora. Aumentem o fluxo de oxigênio, frequência cardíaca caindo. Mantenham o foco. Jonathan sentiu seus joelhos fraquejarem, mas se manteve firme. Ele orou em silêncio pela primeira vez em muitos anos. Ele orou pela vida de Nora. Ele orou pela vida do neto que ainda não havia segurado. Ele orou por uma chance de compensar sua ausência. Ele orou com a profundidade de um homem que já havia perdido demais. Os segundos se arrastaram como horas. As luzes do monitor piscaram. A equipe médica se inclinou mais perto, suas vozes aumentando em urgência. Mas a sala não continha o som de um bebê chorando. Nenhum sinal reconfortante de que a vida havia chegado em segurança. O silêncio pressionou Jonathan como um peso esmagador. Sua respiração engasgou. Suas mãos deslizaram levemente pelo vidro. Ele não conseguia desviar o olhar. Seu coração batia tão forte que abafava o ruído do corredor atrás dele. Uma das enfermeiras olhou para o médico. Sua expressão revelou o que ninguém ousava dizer. O momento se estendeu dolorosamente, enquanto todos na sala pareciam prender a mesma respiração. O mundo parou. O corpo de Jonathan se enrijeceu. Ele deu um passo à frente, pronto para empurrar a porta, pronto para fazer qualquer coisa, embora fazer qualquer coisa fosse impossível. Seu peito apertou com um medo tão agudo que parecia físico.
Então aconteceu. Um choro fraco perfurou o ar. Tornou-se mais alto, mais potente, cheio de vida frágil que se recusava a ser extinta. As mãos de Jonathan tremeram violentamente enquanto o alívio o invadia. Sua garganta fechou com a emoção. Lágrimas se formaram em seus olhos e escorregaram por seu rosto enquanto ele exalava tremulamente. O som do primeiro choro de seu neto ecoou pelo corredor e estilhaçou a tensão que havia ameaçado sufocar a todos. Ele cobriu o rosto com uma mão, oprimido. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir tudo. Medo, dor, esperança, amor e o milagre indescritível de ouvir uma nova vida dar seu primeiro suspiro. Naquele momento, o coronel Jonathan Reed chorou. Não como um soldado, não como um homem endurecido pela guerra, mas como um pai que esteve perto de perder tudo, e como um avô a quem acabavam de dar uma segunda chance. A suave luz do sol se filtrava pelas persianas da sala de recuperação, projetando faixas douradas suaves sobre os lençóis brancos. Os atos alarmes estridentes da sala de parto tinham desaparecido. O caos havia diminuído. Em seu lugar, veio o zumbido silencioso das máquinas que agora monitoravam a estabilidade, não o perigo. A respiração de Nora havia se tornado constante novamente. Seu corpo ainda parecia pesado e frágil, mas ela estava viva. Suas pálpebras piscaram fracamente antes que ela finalmente abrisse os olhos. O mundo voltou em fragmentos lentos. O teto, o suave sussurro das enfermeiras próximas, o toque fresco de um cobertor enrolado ao seu redor. Então algo quente, pequeno e incrivelmente precioso ao lado de seu braço. Um pequeno embrulho enrolado em um cobertor macio de hospital. Seu filho. Por um longo momento, Nora apenas conseguiu encarar, sua mente cansada lutando para acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ele estava vivo, respirando, seguro. Ela levantou os dedos e os roçou suavemente contra a bochecha dele. A pele dele era quente e macia, um milagre que ela temia nunca conhecer. A emoção subiu ao seu peito tão de repente que ela ofegou. Uma voz da cadeira ao lado dela disse suavemente: "Ele está seguro agora." Jonathan Reed se inclinou para a frente, seu rosto iluminado por um sorriso que ela não via desde a infância. Era pequeno, trêmulo e cheio de um alívio avassalador. As linhas ao redor de seus olhos se aprofundaram enquanto ele a olhava. A tensão das horas anteriores, ainda visível na maneira como seus ombros seguravam um leve tremor. "Pai", ela sussurrou, as lágrimas enchendo seus olhos novamente. Ele conseguiu, disse Jonathan. Sua voz vacilou, apesar de seu esforço para estabilizá-la. "E você também." A porta se abriu silenciosamente quando um médico entrou, seguido por uma enfermeira segurando uma prancheta. O médico se aproximou da cama com uma expressão calorosa e gentil. "Você se saiu incrivelmente bem", ele disse. "Sua força levou você e seu filho pela parte mais perigosa. Estamos todos gratos por você ter lutado tanto quanto lutou." Nora tentou falar, mas a emoção apertou sua garganta. Ela olhou para o bebê novamente enquanto mais lágrimas rolavam por suas bochechas. Cada lágrima parecia diferente das anteriores. Essas lágrimas carregavam alívio, gratidão, um senso de sobrevivência que ela não sentia há meses. Jonathan sentou-se perto, as mãos entrelaçadas para evitar que tremessem. Ele observou Nora com uma mistura de amor e culpa. A culpa de um pai que havia ido embora e voltado tarde demais, mas ainda há tempo de testemunhar sua luta. Ele pigarreou. "Eu nunca mais vou embora", ele disse em voz baixa. "Não depois disto. Não depois de ver o quão perto eu estive de te perder." Nora virou a cabeça para ele e conseguiu um sorriso fraco.
Eu estou feliz que você esteja aqui, ela sussurrou. Eu precisava de você. Ela olhou para o bebê novamente. Você vai dar o nome a ele? Ela perguntou suavemente. Jonathan piscou, surpreso. Eu, sim, disse Nora. Você nos salvou de maneiras que eu não consigo explicar. Eu quero que você dê a ele um nome que signifique algo. Jonathan olhou fixamente para a criança por um longo momento. A emoção apertou sua mandíbula e suavizou seus olhos ao mesmo tempo. Ele sussurrou. Gabriel. Ele fez uma pausa antes de adicionar. Significa mensageiro da força. Nora repetiu o nome em voz baixa. Parecia certo. Parecia o nome de um homem que carregava sobrevivência. Fora do quarto, um grupo de enfermeiras murmurava suavemente enquanto espreitavam pela janela. A notícia se espalhara rapidamente pela ala de maternidade. A equipe havia lutado muito para manter Nora e seu bebê vivos. Muitos deles se sentiam profundamente conectados ao resultado. Uma enfermeira mais velha levou a mão ao coração e disse em voz baixa: Ele é forte como aço. Eu sabia que ele conseguiria. Lá dentro, Nora se recostou em seu travesseiro, ainda fraca, mas respirando facilmente. Jonathan se levantou e se aproximou das enfermeiras, agradecendo a cada uma com uma sinceridade que as comoveu profundamente. Sua voz se suavizava toda vez que ele expressava gratidão. Seus olhos brilhavam com alívio e um novo propósito. Muitas das enfermeiras reconheceram o olhar de um homem que quase perdeu tudo. Depois de falar com a equipe, Jonathan voltou para o lado da cama de Nora e permaneceu lá sem se mover. A primeira hora após o parto passou lentamente. Ele observou a subida e descida do peito de Nora. Ele observou Gabriel dormindo. Ele observou como a luz do sol se movia pela sala. Sua postura nunca mudou. Qualquer um que passasse por ali o teria confundido com um guardião vigiando algo sagrado. Um bater suave na porta interrompeu a quietude. Um advogado entrou na sala, segurando uma pasta e falando em voz baixa para não incomodar Nora ou o bebê. Coronel Reed, ele disse. Eu vim assim que recebi sua mensagem. Jonathan assentiu. Precisamos de uma ordem de proteção permanente. Eu não quero que Mark Evans chegue perto da minha filha nunca mais. O advogado abriu a pasta. Podemos protocolar imediatamente. Dada a agressão e a emergência médica, o tribunal deve conceder sem hesitação. Nora ouviu com olhos cansados, mas determinados. Sim, ela disse. Eu quero isso. Eu quero que ele saia de nossas vidas. Jonathan colocou a mão suavemente em seu ombro. Ela exalou e sentiu a primeira sensação de segurança que conhecia há muito tempo. O peso que ela havia carregado por meses começou a se aliviar. Em outra ala do hospital, Mark permaneceu em uma área de detenção temporária, guardado e vigiado. Ele tentou argumentar, exigir e suplicar, mas nada disso importava. A lei não se curvava mais às suas desculpas. Chloe já havia sido transferida para a prisão do condado para aguardar o processo. A notícia se espalhou rapidamente entre a equipe e ninguém expressou simpatia. De volta à sala de recuperação, o ar parecia diferente. Mais leve, mais quente. A luz do sol se intensificou em um ouro mais rico à medida que a tarde se instalava. Brilhava sobre o cobertor de Gabriel. Tocava o rosto cansado, mas sereno de Nora. Iluminava o sorriso fraco, mas genuíno de Jonathan. Pela primeira vez em muito tempo, Nora sentiu a esperança retornar. Não em um rompante brusco, mas em um calor lento e constante que se instalou profundamente em seu coração. Ela tocou a pequena mão de Gabriel. Seus dedos se curvaram instintivamente ao redor dos dela. Você está seguro agora, ela sussurrou para ele. Jonathan olhou para os dois com tranquila satisfação.
A luz do sol descansando em seus rostos fez o momento parecer o início de um novo capítulo. Um começo moldado não pelo medo, mas pela força. Era o primeiro começo verdadeiro que Nora sentia em anos. A sala de retenção dentro da ala de segurança do hospital parecia mais fria do que o resto do edifício. As paredes eram nuas, as luzes eram mais fracas. O ar carregava uma pesadez que combinava com o medo que pairava sobre os ombros de Mark Evans. Ele estava sentado em um banco estreito de metal, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Sua pele parecia pálida, quase cinza, como se cada gota de confiança tivesse sido drenada dele durante as últimas horas. Pela primeira vez desde que chegou ao hospital, ele estava verdadeiramente em silêncio, sem gritos, sem desculpas, sem exigências arrogantes para ver sua esposa. A realidade de sua situação o apertava de todas as direções. Ele encarou a pequena janela da porta, esperando que alguém a abrisse e lhe dissesse que esse pesadelo havia acabado. Mas, em vez disso, 2 policiais entraram com expressões solenes. "Sr. Evans", disse o oficial mais alto, "nós revisamos as imagens, as entrevistas e as evidências digitais. Tudo está contra o senhor." Mark engoliu em seco. Sua garganta ardia com o desespero que ele tentara esconder. "Eu posso ver minha esposa?" ele perguntou. A pergunta saiu fraca e incerta. Nada parecida com o tom controlador que ele costumava usar com Nora. O oficial balançou a cabeça. "Pedido negado. Ela não quer vê-lo. O pai dela também solicitou medidas de proteção imediatas." Mark olhou para as mãos. Seus nós dos dedos estavam brancos. Por um momento, ele parecia uma criança pega fazendo algo imperdoável. Não um homem adulto que havia arruinado seu casamento com um ato violento. Um clique suave encheu a sala quando a porta se abriu novamente. Desta vez, era Jonathan Reed. Ele entrou e parou atrás da barreira de metal que separava os visitantes dos detidos. A tela de arame entre eles projetava sombras nítidas em seu rosto. Mark se levantou rapidamente, quase tropeçando em si mesmo. "Por favor", sussurrou Mark. "Eu a amo. Eu amo Nora. Você tem que acreditar em mim." Jonathan manteve seu olhar sem piscar. Seus olhos carregavam um peso que fez Mark encolher. "Minha filha quase morreu por sua causa", disse Jonathan. Cada palavra saiu lenta e deliberada. "Você agrediu uma mulher que já estava sofrendo. Você arriscou a vida do meu neto. Você quer que eu acredite que seu amor é real. Você não sabe o significado dessa palavra." Os lábios de Mark tremeram. Ele procurou desculpas como um homem se afogando procura ar. "Foi Chloe. Ela me pressionou. Ela continuava me contando mentiras. Ela controlava tudo. Eu não sabia o que fazer." Jonathan balançou a cabeça. "Você culpa todos, menos a si mesmo. Um bom homem não usa as mãos para resolver o medo. Um bom homem protege sua família. Você não fez nenhuma das duas coisas." As palavras atingiram Mark mais profundamente do que qualquer golpe físico poderia. Ele sentiu suas pernas enfraquecerem e afundou de volta no banco. Ele cobriu o rosto com as 2 mãos. As lágrimas escorreram por entre seus dedos, grossas e quentes de humilhação. "Eu estraguei tudo", ele sussurrou. "Eu não queria machucá-la. Eu estava com medo. Eu devia dinheiro a pessoas. Eu me senti preso." "Estar com medo não é uma desculpa", disse Jonathan francamente. "Eu vi homens enfrentarem a morte e permanecerem honrados. O medo não muda quem você é. Ele revela quem você é." Mark soluçou mais forte. Seus ombros tremiam a cada respiração. Mas quanto mais ele chorava, mais a verdade se instalava sobre ele. Ele havia cruzado uma linha da qual nunca poderia retornar. Um momento depois, um oficial entrou na sala segurando uma pasta. "Coronel Reed", ele disse respeitosamente. "Encontramos mais sobre Chloe Hart.
Ele colocou a pasta sobre a mesa. Ela tem um histórico de esquemas financeiros. Ela e o Sr. Evans estavam envolvidos em múltiplas transações que caem sob investigação federal. Mark olhou para cima com olhos vazios. O que isso significa? Ele perguntou. Significa, respondeu o oficial, que o senhor e Chloe estão enfrentando acusações federais. Fraude, manipulação. Colocar em risco uma mulher grávida. A lista é longa. Mark encarou a frente incapaz de processar. As peças de sua vida haviam começado a se desfazer horas antes. Agora elas estavam desmoronando além do reconhecimento. Ele bateu o punho na parede ao seu lado. O impacto ressoou alto pela pequena sala. Ele bateu novamente. E novamente. Sua respiração saiu em arquejos enquanto o desespero o engolia completamente. Jonathan observou impassível. Ele não sentiu satisfação. Apenas uma compreensão solene de que alguns homens se destroem muito antes que a justiça os alcance. Finalmente, Jonathan se virou. Ele sinalizou aos oficiais que havia terminado. Ao alcançar a porta, a voz de Mark quebrou atrás dele. Por favor, não vá, implorou Mark. Eu preciso consertar isso. Eu preciso vê-la. Ela é minha família. Jonathan parou, mas não se virou. Família é conquistada, ele disse. E você? Você jogou-a sua fora. Então ele saiu da sala sem olhar para trás. A porta se fechou com uma frieza definitiva que selou o momento. 2 oficiais se aproximaram de Mark. Sem cerimônia, puxaram seus braços para trás e colocaram algemas em seus pulsos. Ele não resistiu. Seu corpo se movia como se pertencesse a outra pessoa, alguém que já havia desistido. Os oficiais o escoltaram para fora da ala de segurança do hospital. Ao chegarem à entrada principal, flashes brilhantes explodiram ao redor deles. Um grupo de repórteres havia se reunido. Câmeras clicando furiosamente. Os gritos o atingiram de repente. Por que você atacou sua esposa? As acusações são verdadeiras? Você sabia que sua amante estava te manipulando? Mark semicerrou os olhos para as luzes e tentou proteger o rosto. O pânico o invadiu. Ele se sentiu encurralado, incapaz de escapar da tempestade que ele havia criado. Eu só queria minha família, ele gritou impotente. Sua voz quebrou no ar frio. Eu só queria minha família. Ninguém ouviu. Ninguém acreditou nele. Os oficiais o empurraram suavemente, mas com firmeza, para a parte de trás do carro da polícia. A porta se fechou. O peso do momento o apertava por todos os lados. Dentro do hospital, 3 andares acima, Nora estava parada ao lado da janela de sua sala de recuperação. Ela segurava Gabriel em seus braços. Seu pai estava ao seu lado, firme e forte. Ela observou as luzes piscantes lá embaixo. Viu os oficiais levarem Mark, mas não chorou. Nenhuma única lágrima saiu de seus olhos, porque desta vez ela sabia que estava segura. O sol da tarde pairava suavemente sobre as janelas do novo quarto de recuperação de Nora, um espaço mais silencioso e privado do que o ambiente caótico que ela havia suportado antes. O quarto estava pintado em tons de creme suaves e o cheiro fraco de desinfetante pairava no ar. Uma sensação de cura lenta enchia a atmosfera. As enfermeiras levaram Nora para o quarto com cuidado. Ela se sentia exausta, mas estar longe do barulho parecia como sair de uma tempestade. Ao se acomodar na cama recém-feita, ela notou uma pequena mesa perto da janela cheia de flores brilhantes. Dezenas de cartões cercavam os vasos, cada um com mensagens escritas à mão de colegas com quem ela havia trabalhado em clínicas e lares de idosos. As notas estavam cheias de calor e encorajamento. Algumas a parabenizavam pelo parto seguro de seu filho.
Outras expressavam alívio por ela ter sobrevivido a uma terrível provação. As palavras apertaram seu peito com gratidão. Jonathan entrou momentos depois, segurando um recipiente de mingau de arroz quente. O cheiro lembrou vagamente Nora das refeições que sua mãe costumava cozinhar quando ela estava doente na infância. Jonathan colocou a tigela na mesa de cabeceira. Pensei que você gostaria de algo leve para comer, ele disse suavemente. Ela sorriu. Obrigada, pai. Ele puxou uma cadeira para perto de sua cama e abriu a tampa. Enquanto ela tomava uma pequena colherada, ele começou a falar. Do que no início, suas palavras saíram lentamente, como se ele não tivesse certeza de como reabrir uma parte de sua vida que havia permanecido fechada por muito tempo. Mas então ele continuou, compartilhando histórias que ela nunca tinha ouvido. Ele falou da pequena cabana onde havia crescido. Ele falou sobre como conheceu sua mãe e o quão ferozmente a amava. Ele descreveu as promessas que ele fez uma vez, os erros que ele lamentava e o orgulho que sentia ao ver Nora crescer, embora a tivesse observado de longe. Nora ouviu em silêncio. Seu coração doeu, mas não de raiva. Era uma dor suave, que vinha de se reconectar com alguém que ela pensava ter perdido para sempre. Parecia costurar um tecido que havia sido rasgado por anos. Mais tarde, naquela tarde, seu médico retornou para um check-up. Ele examinou seus sinais vitais, verificou sua incisão e observou como ela interagia com Gabriel. Você deve tirar vários meses de folga do trabalho, ele aconselhou. Seu corpo e sua mente precisam de tempo para curar. Este não foi um parto simples. Foi trauma sobreposto a estresse. Dê a si mesma permissão para descansar. Nora assentiu. Uma parte dela se sentia insegura. Ela sempre trabalhou, sempre seguiu em frente, sempre carregou mais do que sua parte. Descansar parecia desconhecido, mas ela também sabia que havia chegado a um ponto em que a força significava se permitir respirar. Jonathan colocou uma mão tranquilizadora em seu braço. Eu vou cuidar de tudo, ele disse. O que você precisar, o que Gabriel precisar. Eu tenho os meios. Você não precisa se preocupar com as finanças, nem agora, nem nunca mais. Nora olhou para ele com uma mistura de alívio e cautela. Eu não sei como começar de novo, ela admitiu. Ele sorriu suavemente. Nunca é tarde demais para recomeçar. As palavras dele permaneceram em sua mente, muito depois de ele as ter dito. Uma psicóloga a visitou pouco depois. Ela se sentou ao lado da cama de Nora, com uma presença calma e serena. Ela falou suavemente sobre as respostas ao trauma, o fardo do abuso emocional e o choque que muitas vezes acompanhava a violência física. Ela assegurou a Nora que a força que ela demonstrou durante o parto não era apenas física, mas emocional. Você sobreviveu a algo que muitas pessoas não falam, disse a psicóloga, e você fez isso enquanto protegia uma criança. Isso a torna notável. A validação aliviou algo profundo dentro de Nora. Ela havia passado meses acreditando que era fraca porque ficou, fraca porque esperava que Mark mudasse. Ouvir alguém chamá-la de forte parecia que alguém havia aberto uma janela dentro de seu peito. Mais tarde à noite, o hospital realizou uma breve coletiva de imprensa no saguão para abordar as crescentes preocupações sobre a violência doméstica na comunidade. Nora assistiu ao segmento televisionado na pequena tela montada perto de sua cama. O porta-voz falou com firmeza sobre a necessidade de conscientização e proteção para mulheres em situações vulneráveis. Quando o segmento mencionou a sobrevivência de Nora, seu coração inchou de emoção inesperada. Ela nunca havia pensado em sua provação como algo que pudesse ajudar os outros, mas ver o apoio generalizado a fez sentir-se menos sozinha. Enquanto o quarto acalmava,
Jonathan retornou carregando uma pequena fotografia. Ele a entregou a ela com delicadeza. Era uma imagem desgastada de sua mãe, segurando-a quando bebê. Nora sentiu sua respiração falhar. O sorriso de sua mãe brilhava das bordas desbotadas da fotografia. Ela guardava esta foto na carteira dela, disse Jonathan. Eu a encontrei anos atrás. Pensei que talvez você a quisesse agora. Lágrimas encheram os olhos de Nora. Eu sinto falta dela, ela sussurrou. Você se parece mais com ela a cada ano, respondeu Jonathan. A força dela, a bondade dela, o espírito dela. Você carrega tudo isso. Nora segurou a fotografia contra o peito. Depois de alguns momentos, ela se esticou e a colocou ao lado do pequeno berço de hospital de Gabriel. A foto parecia pacífica ao lado de seu filho recém-nascido, como se 3 gerações de amor tivessem finalmente se reunido em uma sala. Uma calma reconfortante se instalou ao cair da noite. O zumbido suave do aquecedor do quarto se misturou com as pequenas respirações de Gabriel. Paz, algo que Nora não sentia há muito, muito tempo, finalmente entrou em seu espaço. Ela repousou nos cantos do quarto, na quietude do ar e na presença suave das 2 pessoas, às quais agora se sentia mais próxima. Uma faísca de esperança piscou dentro dela. Ela ficou mais forte a cada respiração que ela dava. Ela tocou os dedos de Gabriel e sentiu o calor de sua minúscula vida. Ela percebeu que o mundo não havia acabado. Ele apenas havia se transformado. E agora ela tinha um novo caminho, um moldado pela sobrevivência e pela promessa de cura. Ela se virou para Jonathan. Eu quero viver, ela disse em voz baixa. Não apenas sobreviver. Eu quero viver. Por ele e por mim. Jonathan assentiu, o orgulho suavizando suas feições, geralmente severas. Você vai, e eu estarei aqui a cada passo. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia o hospital, Nora segurou Gabriel em seus braços. Jonathan sentou-se na cadeira ao lado deles, vigiando os 2 como um guardião. Nora fechou os olhos enquanto inalava o cheiro de seu filho. Ela se sentiu mais segura do que se sentia há anos, e pela primeira vez, desde que sua vida havia desmoronado, ela adormeceu, sabendo que não estava mais sozinha. O tribunal se erguia alto contra o céu da manhã, suas colunas de pedra projetando longas sombras sobre os degraus da entrada. Pessoas se moviam em filas constantes através dos detectores de metal, murmurando em voz baixa enquanto repórteres se posicionavam do lado de fora. Equipes de câmera esperavam a chegada dos réus. Era um dia que havia atraído a atenção pública, um dia em que a justiça seria testada. Dentro da sala do tribunal, Mark Evans estava sentado entre 2 oficiais. Seu macacão laranja parecia muito grande para sua figura agora magra e exausta. Seus olhos se moviam nervosamente pela sala. O peso do que estava por vir o pressionava com uma força sufocante. Ele apertou a mandíbula e tentou acalmar sua respiração, mas suas mãos não paravam de tremer. A acusação de violência doméstica estava em destaque nos documentos à sua frente. Chloe Hart estava sentada a vários metros de distância em uma mesa separada. Ela usava um uniforme bege liso, seu cabelo firmemente preso. Sua expressão era uma máscara de frieza e desapego. Ela havia sido acusada de fraude, manipulação e incitação a um ato perigoso. Ela olhava fixamente para a frente, recusando-se a reconhecer Mark nenhuma vez. Eles haviam se arrastado um ao outro, e agora ambos enfrentavam as consequências. Uma comoção suave varreu a sala quando Nora entrou. Ela caminhava lentamente, vestida modestamente com um vestido azul suave. Em seus braços,
Cuidadosamente embrulhado em um cobertor leve, estava Gabriel. Sua pequena cabeça descansava pacificamente contra seu ombro. Nora parecia cansada, mas resoluta. Seus passos eram firmes. Seu rosto mostrava a força tranquila de alguém que havia suportado o fogo e sobrevivido a ele. Jonathan caminhava ao lado dela, alto e inabalável. Ele se posicionou perto o suficiente para protegê-la da multidão. Sua presença era um aviso silencioso para qualquer um que ousasse olhá-la com pena ou julgamento. Gabriel se moveu suavemente e Nora ajustou seu aperto com terno cuidado. Quando o juiz entrou, a sala do tribunal ficou em silêncio. O promotor se levantou primeiro. Ele ativou uma tela na frente da sala. Meritíssimo, ele começou. Apresentaremos evidências em vídeo das câmeras de segurança do hospital. A filmagem apareceu. O corredor. As luzes brilhantes. Nora se contorcendo de dor. O braço de Mark balançando com força brutal. O som de arquejos encheu a sala. Mesmo aqueles que haviam lido os detalhes do caso recuaram da visão. O impacto do soco ressoou na mente de todos que assistiam. Muitos desviaram o olhar. Alguns cobriram a boca. Um oficial de justiça se moveu desconfortavelmente. O momento durou apenas segundos na tela, mas sua crueldade permaneceu como uma mancha no ar. O promotor continuou. Este ato colocou em perigo não apenas a Sra. Evans, mas também seu filho não nascido. Foi intencional. Foi violento. Exige justiça. Nora se levantou lentamente quando foi chamada ao banco das testemunhas. Ela passou Gabriel para os braços de Jonathan antes de avançar. A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto ela colocava a mão na Bíblia e prestava juramento. Sua voz tremeu no início, mas se firmou. Ela falou sobre os meses que antecederam o ataque. Ela falou sobre o medo, a manipulação, o carregar um filho enquanto se sentia completamente sozinha. Ela falou claramente, sem adornos, apenas dizendo a verdade. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela recontava o momento em que Mark a atingiu. Ela engoliu em seco, mas se recusou a chorar. A sala ouviu com respeito solene. Mesmo aqueles que não a conheciam sentiram o peso de sua coragem. Quando ela terminou, ela olhou brevemente para Mark. Seus olhos estavam vidrados de arrependimento. Ele articulou algo que ela não conseguiu ouvir. Ela se virou antes que sua expressão pudesse afetá-la. Chloe não demonstrou reação. Sua postura permaneceu rígida, seus olhos fixos para a frente. As acusações contra ela foram lidas em voz alta. Esquemas de fraude, manipulação, incitação à conduta perigosa. Tudo o que ela havia construído para parecer sofisticada desmoronou sob a evidência. O júri deliberou por horas. A tensão na sala do tribunal nunca diminuiu. Jonathan permaneceu ao lado de Nora. Gabriel dormiu durante tudo, alheio à tempestade que se desenrolava ao seu redor. Finalmente, os jurados voltaram. Seus rostos eram solenes. A presidente do júri se levantou. Encontramos o réu, Mark Evans, culpado de todas as acusações. Ela fez uma pausa antes de continuar. Recomendamos uma sentença de 8 anos em prisão estadual. Uma onda de emoção percorreu a sala. Alguns ofegaram suavemente. Outros assentiram. O juiz se dirigiu a Chloe. O veredito se seguiu. Pelas acusações de fraude e incitação a um ato perigoso, encontramos a ré culpada. A sentença recomendada é de 10 anos. Nora inalou profundamente. Ela prendeu a respiração por um longo momento. Então ela exalou. A tensão em seus ombros se liberou lentamente. O alívio a invadiu em uma onda quente o suficiente para fazer as lágrimas brotarem em seus olhos, mas ela as piscou para dissipá-las. Jonathan colocou uma mão firme em seu ombro. A guerra acabou, ele sussurrou. Uma mulher mais velha, sentada perto da parte de trás,
se levantou e se aproximou de Nora com cautela. Ela era uma estranha, no entanto, seus olhos mostravam uma compreensão forjada por suas próprias batalhas. Você fez a coisa certa, ela disse antes de oferecer um breve abraço. Nora o aceitou com gratidão. Gabriel dormia sem ruído nos braços de Jonathan, imperturbável pelo veredito, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo pacífico. Sua inocência era como uma bênção silenciosa em uma sala que havia visto muita crueldade do mundo. Mas a paz não se estendeu a Mark. Enquanto os oficiais se levantavam para levá-lo, ele quebrou. Nora, por favor, me desculpe. Eu não queria que nada disso acontecesse. Por favor, olhe para mim. Ela não se virou. Ela o havia olhado por anos, esperando encontrar amor, proteção ou remorso. Hoje, ela encontrou sua força em não olhar para ele de forma alguma. Os oficiais o guiaram em direção à porta lateral. Sua voz ecoou pela sala do tribunal, cheia de um desespero que chegou tarde demais. A luz das altas janelas brilhou sobre o banco do juiz e se derramou sobre os bancos de madeira. Ela tocou os ombros de Nora, brilhante e quente. Pareceu um fim e um começo, um símbolo de libertação, uma promessa de liberdade. A manhã em que Nora deixou o hospital era clara e fresca, o tipo de clima que parecia um novo começo. Ela caminhou lentamente em direção à entrada com Gabriel aninhado em uma pequena cadeirinha de bebê. Seus músculos ainda estavam fracos, mas cada passo carregava um tipo de determinação tranquila. Após dias de monitoramento e descanso, ela finalmente havia se estabilizado o suficiente para a alta. Ao atravessar o limiar das portas do hospital, ela inalou profundamente. O ar fresco encheu seus pulmões com uma sensação de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu a possibilidade de uma nova vida esperando do outro lado. Jonathan estava parado ao lado de um SUV azul escuro, estacionado perto da calçada. O banco de trás havia sido preparado com uma cadeirinha de bebê nova e cobertores macios. Ele havia preparado tudo com precisão militar. Quando viu Nora se aproximar, ele abriu a porta do passageiro e a ajudou suavemente a entrar. Gabriel dormia pacificamente, alheio ao mundo em que estava entrando. Suas pequenas respirações eram constantes, e o som fraco delas acalmou o coração de Nora. O trajeto para a nova casa os levou por ruas suburbanas tranquilas, ladeadas por carvalhos altos. Jonathan havia escolhido um bairro conhecido por sua segurança e sua comunidade de apoio. Ao entrarem na garagem da casa modesta, mas de aparência acolhedora, Nora sentiu o peito relaxar. As venezianas eram pintadas de um verde-oliva suave. O jardim tinha fileiras organizadas de flores recém-plantadas. Tudo parecia em paz. Quando ela entrou, o cheiro de tinta fresca e madeira nova a recebeu. Caixas estavam empilhadas ordenadamente na sala de estar. Um berço já montado esperava no canto com um móbile pendurado sobre ele. O lar parecia uma promessa suave, de que a vida não precisava mais ser marcada pelo medo. Logo após sua chegada, vizinhos começaram a aparecer. Alguns traziam bolos caseiros, outros traziam buquês de flores. Um casal mais velho trouxe cobertores de tricô para Gabriel. Eles não fizeram perguntas intrusivas, não se intrometeram em sua dor. Eles simplesmente a receberam. O calor da bondade deles preencheu a entrada e alcançou uma parte de Nora que estava dormente por muito tempo. Ela se sentiu vista, sentiu-se apoiada, sentiu algo próximo ao amor. Nos dias seguintes, Nora se estabeleceu em uma rotina. Ela alimentou Gabriel, descansou, permitiu-se curar. Ela também começou suas sessões de terapia de longo prazo. Jonathan a levava a cada consulta,
esperando pacientemente no saguão até que ela terminasse. A terapeuta a ajudou a desvendar o trauma que ela havia arrastado por meses. Elas falaram sobre a violência que ela experimentou, a manipulação emocional, o medo, a culpa que ela erroneamente havia atribuído a si mesma. Cada sessão era dolorosa, mas necessária. Lentamente, o peso que ela carregava começou a se aliviar. Gabriel ficava mais forte a cada dia. Seus pequenos dedos se enrolavam ao redor dos dela com uma força surpreendente. Seus arrulhos suaves enchiam os quartos tranquilos da casa. Observá-lo trouxe a Nora uma coragem inesperada. Quando ela o segurava, ela se sentia ancorada. Ela sentia propósito. Ela sentia a esperança florescer onde antes morava o medo. Certa manhã, enquanto a luz do sol se derramava pela janela da cozinha, Nora sentiu algo mudar dentro dela. Ela se sentou à mesa com uma xícara de chá quente enquanto Gabriel dormia por perto. A paz do momento a envolveu. Pela primeira vez, ela não se sentiu assombrada pelo passado. Ela se sentiu pronta para deixá-lo ir. Ela pegou um caderno e começou a escrever. A carta era endereçada a Mark, mas ela sabia que nunca a enviaria. As palavras fluíram como uma libertação final. Ela escreveu sobre a dor que ele causou. Ela escreveu sobre a força que ela encontrou. Ela escreveu sobre o futuro que ela estava escolhendo. Quando ela terminou, lágrimas embaçaram sua visão. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de liberdade. Jonathan entrou na sala assim que ela fechou o caderno. Ele viu a emoção em seus olhos e não fez perguntas. Ela lhe entregou a carta. Ele a leu lentamente, absorvendo cada palavra. Quando terminou, ele a colocou suavemente para baixo e a abraçou. O abraço foi longo e silencioso. Ele continha compreensão, perdão e o laço que eles estavam reconstruindo. Naquela noite, Nora dormiu mais pacificamente do que havia dormido em meses, sem pesadelos, sem sobressaltos repentinos. Apenas respiração tranquila e o ritmo suave do berço de Gabriel ao seu lado. Parecia o começo do verdadeiro descanso. Os dias se passaram. Nora começou a pesquisar programas de educação continuada para aprimorar suas habilidades médicas. Ela queria construir um futuro baseado em ajudar os outros. A ideia a fez se sentir viva. Ela conversou com sua terapeuta sobre isso e recebeu forte encorajamento. Logo, ela se matriculou em um curso que uma vez sonhou em fazer. Não muito tempo depois, uma ex-colega entrou em contato com uma oferta inesperada. Ela disse a Nora que sempre haveria um lugar para ela na clínica, quando ela se sentisse pronta para voltar. O gesto encheu Nora de gratidão. Era mais um sinal de que sua vida poderia ser reconstruída. A esperança não parecia mais distante. Parecia próxima, palpável, real. Jonathan abraçou seu novo papel como avô com uma devoção feroz. Ele passava horas segurando Gabriel, cantarolando melodias antigas e observando-o dormir. Vê-lo embalar o bebê na sala de estar trouxe um calor que Nora não sentia desde a infância. Ele estava curando as feridas do passado, estando presente no presente. Uma tarde, Gabriel soltou uma risada alegre enquanto Jonathan fazia cócegas em seus pezinhos. O som ecoou pela casa como notas brilhantes de música. Nora parou de desempacotar para ouvir. A risada carregava o sol junto. Ela preencheu cada canto do lar e se envolveu em seu coração. Ela caminhou até a janela e olhou para fora. O céu se estendia vasto e claro. As árvores balançavam suavemente com a brisa. Ela sussurrou. Nós sobrevivemos. Sua voz tremeu levemente, mas carregava a verdade de sua jornada. Ela não estava mais fugindo, não estava mais com medo. Atrás dela,
Jonathan ergueu Gabriel no ar e beijou sua testa. O bebê riu novamente, puro e brilhante. 3 gerações agora compartilhavam um mesmo espaço. Um espaço não mais definido pelo medo, mas pela renovação. Eles se sentaram juntos na sala de estar, enquanto o sol se punha. A luz dourada se acumulou pelo chão e tocou seus rostos. Nora apoiou a cabeça no ombro de seu pai, enquanto Gabriel descansava em seus braços. Pela primeira vez, o futuro não parecia incerto, parecia cheio de possibilidades. Sua história não pertencia mais à dor. Pertencia à cura. Pertencia à esperança. Pertencia à família. E essa é a história de Nora, Mark e o inesperado retorno do Coronel Reed. A traição pode ser fria, mas a justiça sempre chega para nos aquecer. Agora, queremos saber: você já se sentiu sozinho em uma luta até que um apoio inesperado mudou tudo? Deixe seu comentário com a sua história abaixo.